Ele me disse que eu não conseguiria pronunciar o nome dele. Então, eu o chamei de Bob. Você tem que achar graça onde dá num trampo desses. E ver a etiqueta Bob sendo colada aos poucos no caixote de 2 andares que guardava esse deus inominável acabou sendo meio engraçado. Gostando ou não, esse é o título dele daqui pra frente. Enquanto estiver aqui, cadastrado no nosso sistema, ele só vai ser conhecido como Bob. A emergência sibilante, a mente inseto contorcida, a fome ardente sob a escuridão. Tudo isso agora é só também conhecido como anexado ao arquivo dele. Nomes antigos de algo que antes morava numa dimensão de bolso a 2 quilômetros de profundidade, sob o solo de um planalto castigado no oeste da China. Agora, o Bob é só mais um item numa lista enorme de coisas categorizadas, organizadas e inventariadas. Ele jura que foi um dos deuses antigos que desceram à Terra e ajudaram a moldar a parte da vida que explodiu no Cambriano, e que já foi cultuado por uma sub-raça humana, possivelmente os denisovanos, mas eu não adoro nada, muito menos o Bob. Arranquei informação suficiente dele para fechar a entrevista de admissão, mas, como todos, ele não parava de exigir culto e sacrifício. Acho que vou deixar ele uma semana sozinho e depois mandar o pessoal levar o caixote para a área de convívio, onde dá para ver os outros deuses primordiais brincando. Eu sei que ele percebe os outros. A maioria provavelmente vai deixar ele em paz, desde que ele não tente bancar o valentão primeiro. Mas temos uns com um temperamento difícil que adoram implicar com um novato. Deu para sentir a ansiedade nele fervendo na jaula. Ritmos pulsantes de carne se revirando em planos não euclidianos que me faziam lacrimejar e o córtex visual latejar. Deu para ver que ele estava desconfortável. Ele percebeu que tem peixe maior no aquário e que vem problema quando encontrar a galera. O que você precisa lembrar desses caras é, se estavam escondidos, provavelmente não eram grande coisa para começo de conversa. Levou um pequeno exército e 3 anos para desenterrar o Bob. E acho que isso já diz tudo o que você precisa saber sobre ele. Ah, Agatha. Eu gosto da Agatha. Ela é antiga, é sábia, tem certa graça. E pensar que a encontramos presa numa caverna embaixo de Paris, ela ficou lá por mais de 100 milhões de anos, sem estímulo, sem entretenimento, nada. Outro deus antigo colocou ela lá e ela não conseguia sair por mais que tentasse. Até a gente achar. O primeiro sinal da Agatha que caiu na minha mesa foi um relatório de uma perfuração esquisita por uma empresa contratada para manter o sistema de esgoto de Paris. Inevitavelmente, trombaram com as catacumbas, como sempre rola, e, por uma bela cagada, abriram um buraco para uma série ainda não descoberta de câmaras subterrâneas. Não eram feitas por humanos e não tinham nada a ver com as catacumbas. Vãos imensos, cheios de líquen brilhante e estalactites da cor de osso, com 3 andares de altura. Um submundo verniano escondido debaixo de uma das cidades mais populosas do mundo. Ainda estão mapeando, pelo que eu sei, mas isso já é com outro departamento. Como ninguém viu antes, eu não faço ideia. Talvez alguém tenha visto e, ao encarar aquela escuridão dolorida, deu meia volta. O sensato seria isso, sem dúvida. Por que aqueles operários foram fuçar lá embaixo, eu nunca vou entender. Mas foi uma das piores decisões que alguém poderia tomar. Entrei com uma equipe 3 dias depois que sumiram. 2 seguranças e um assistente que não parava de falar. Mais de uma vez, o guarda à minha esquerda trocou comigo aquele olhar de "lá vamos nós", tipo o Jim do The Office, enquanto o assistente soltava mais uma pergunta ingênua. Revirei os olhos e deixei o guarda e eu compartilharmos o momento. 2 agentes experientes achando o novato meio irritante. Esses momentos sociais de rotina, interação humana básica, não são muito a minha praia, mas aprendi que não faz mal treinar ser normal de vez em quando. Mesmo assim, o assistente tagarelava alheio ao tanto que estava irritando todo mundo. Eu podia ter mandado calar a boca, mas eu não sou idiota. É que nem aquela piada dos 2 trilheiros que vem um urso e um deles se ajoelha para amarrar o tênis. Aí o amigo fala: "O que você tá fazendo? Você nunca vai correr mais que um urso." E o cara responde: "Eu não preciso correr mais do que o urso, só preciso correr mais do que você."
Então, é isso. Deixei o assistente falando alto enquanto a gente descia mais fundo nas cavernas, com o caminho iluminado pelo brilho estranho do líquen fluorescente. O que você acha que a gente vai encontrar aqui embaixo? Ele perguntou. Tipo, se a gente achar um antigo. Qual tipo? Provavelmente uma gosma, respondi, passando a mão nas inscrições da parede. Os símbolos, do tamanho de um torso, tinham sido queimados na pedra com algo que parecia ácido. Tipo aquele último que você trouxe? O assistente piou. Como é que chamava? A sombra rastejante que habita sob nossos medos? Eu dei uma fungada. Agora é Alf, falei, levantando o dedo para cortar mais perguntas. Notei um ponto de luz único mais à frente, piscando e quase apagando, mas nítido na escuridão quitônica. Quando chegamos, vimos que era uma lanterna de cabeça, modelo moderno, com umas pilhas no fim. Achamos os trabalhadores desaparecidos, resmungou um dos guardas, cutucando com a bota. Sem falar nada, os dois prepararam as armas. Um assumiu a ponta, o outro cobriu a retaguarda. Ao meu sinal, seguimos, mas aceleramos o passo para algo menos turístico. Eu li a entrevista de admissão da Alf, murmurou o assistente, meio nervoso. Dizia que ele era o progenitor de todos os cefalópodes. É verdade isso? Quer dizer, faz sentido. Eles são tão alienígenas. Eu revirei os olhos. Se eu ganhasse uma moeda para cada uma dessas porcarias que diz ter inventado os povos, eu tava rico. É que faz muito sentido. A anatomia deles, especialmente o sistema nervoso central distribuído, é totalmente diferente. Algo saltou da escuridão à nossa esquerda. Uma coisa humanoide, sem um fio de pelo, vestindo um macacão rasgado e imundo. Ele rosnou como um bicho, tacou o assistente no chão e afundou o rosto no peito do garoto. Esse método de ataque esquisito atiçou a minha curiosidade e eu fiquei olhando com um interesse meio clínico, enquanto os dois se debatiam no chão e meu assistente gritava e chorava de dor. A briga, se dava para chamar de briga, estava péssima para ele. O tempo todo tentava enfiar os dedos ensanguentados por baixo do rosto do sujeito, lutando para arrancar aquela cabeça sem traços do peito. Uma hora, os gritos ficaram incômodos e eu assenti pro guarda mais velho, que atirou no que atacava sem esforço. 2 tiros no tronco, um na lateral da cabeça. Os orifícios de saída não eram típicos, sem sangue, pareciam furos de dedo em filme plástico. O que atacava caiu, mas a cabeça continuou grudada no peito do garoto, como se tivesse sido colocada ali. O assistente continuou berrando, um grito de estourar o tímpano, apontando inútil pro próprio peito. Tira isso! Tira! Tá queimando! Fui até lá e tentei isso. rolar o agressor pro lado, mas alguma coisa tinha colado a pele dos dois num nível teimoso, aderido de um jeito que a mão grudava e soltava com estalo. Puxei de novo e nada. Confuso e, admito, curioso, apoiei um pé no ombro do assistente e puxei com tudo, sentindo o rangido do colete e o estalo dos meus próprios dedos. Sem eu precisar mandar, os dois seguranças chegaram para ajudar, cada um pegando um braço e contando até 3 no olhar. A gente sacou que estava perto quando os gritos histéricos do assistente chegaram no talo, subiram meio tom e ele desabou num desmaio curto. Aqueles segundos largos em que o corpo apaga e o silêncio só amplifica o barulho do sangue no ouvido, antes de voltar em choque total, arfando. Ele ficou ali, gemendo, babando nos cantos da boca, enquanto a gente terminava o serviço, finalmente separando os dois com um som úmido e comprido, tipo uma bota sendo puxada da lama funda, seguido de um ploc que fez o estômago virar. O cheiro mudou na hora. Ferro, vinagre, uma fumaça ácida que mordeu o nariz. Separados, deu pra ver que o rosto daquela coisa que atacava nem era um rosto. Era uma impressão digital. Os cristais formavam vales e cordilheiras e nelas se abriam orifícios do tamanho de uma ervilha, todos pulsando e babando um líquido transparente que fumegava e chiava no ar, abrindo microburacos no piso com gotas de soda cáustica. O assistente continuava onde a gente tinha deixado, choramingando, enquanto apalpava, tremendo o peito destruído. A pele estava derretendo diante dos nossos olhos, encolhendo e se desfazendo num brilho molhado.
e até o externo começou a murchar e afundar, feito papelão molhado deixado na chuva. Veias apareciam e sumiam, fios de nervo espocavam em espasmos de luz fria sob a lanterna. Dava para ver o coração batendo, saltando no ritmo, num jeito quase cômico que lembraria desenho animado se não fosse tão errado de encarar. Ele tentou rir de nervoso, mas saiu um guincho. Não, 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 não. Ele repetia, olhando para a própria carne, desmanchando. A voz quebrando num chiado infantil. Assenti pro guarda e ele atirou. 3 estampidos curtos, certeiros. A vibração correu pelo corredor e morreu no escuro. Imagino que esse aqui seja um dos operários. O segurança perguntou, cutucando a coisa que tinha atacado com a bota. A luz da lanterna pegou num crachá plastificado que respondeu à própria pergunta. O nome, já irreconhecível sob uma gosma translúcida. Só dei de ombros e fiz sinal pra gente seguir. O tempo é um fio fino. Ali, mais ainda. Uns 800 metros depois, com poeira fria rangendo entre os dentes, encontramos a Agatha brincando como o resto dos operários. Todos pareciam o que tinha nos atacado, cabeças carecas, borrachentas, lembrando polegares gigantes sem unha. A pele tinha brilho de látex molhado. Andavam de 4 usando crânios sem osso para prensar ratos albinos que passavam zunindo pelo chão. E ali mesmo começavam a digerir as presas ainda vivas. Um ronco suave misturado ao estalo dos ossinhos. No resto do tempo, ficavam encostados no ectoplasma trêmulo da Agatha, feito almofada viva, alisando os cristais do próprio rosto e soltando um lamento abafado que lembrava vento batendo em uma boca de garrafa. O salão era uma catedral de pedra suada, líquen fosforescente desenhando mapas no teto, estalactites da cor de osso pingando em intervalos que quase formavam um compasso, e um frio que não vinha do clima, mas da ideia de que nada ali era feito pra gente. O eco devolvia a respiração em atraso, multiplicada, e a Agatha ocupava o centro como lago espesso, uma poça que tremia em ondas circulares sempre que uma das crianças se aproximava para afagar. Eu e Agatha conversamos um bom tempo lá embaixo, com voz baixa para não acordar o que quer que dormisse nas fendas. Não precisou muito para ela topar ser transferida para nossa instalação. Quaisquer amarras que mantinham ela presa foram fáceis de desfazer. No fim das contas, eram só hábitos antigos, a memória de uma prisão. E, diferente do Bob, não precisou de caixote. Ela mesmo cooperou. Deixamos ela ficar com os trabalhadores que já tinha laçado com os apêndices e, com bom comportamento, depois ganhou um estúdio próprio. Piso drenante, iluminação difusa, um tanque de observação com circulação lenta e uma cortina acústica para ela pintar sons sem perturbar os outros. As outras gosmas acham que ela é a queridinha da chefia e vivem reclamando do tratamento especial, batendo pseudópodes no vidro. Não vem o que eu vejo. Acho que é porque as criações dela não entram em um plano ridículo de dominação mundial, nem em papo megalomaníaco de devorar toda a vida, nem em nada dessa autoexaltação. Agatha prefere escala pequena, detalhe, variação de textura. Ela brinca com função e forma. Ela é uma artista. Aqueles operários, ela não remodelou porque queria adoradores. Ela simplesmente nunca tinha visto uma impressão digital e achou o padrão intrincado bonito, hipnótico. Tudo que fez depois foi explorar estética e função. Testar quantos sulcos cabem num rosto, que tipo de som sai quando o vento bate num relevo específico, que presa um crânio sem osso consegue segurar sem esmagar. Ela sorri sem boca quando aprende. Dá pra ver. Sabe, aqueles homens ainda estão vivos. Bocas vestigiais abrindo e fechando por trás de uma camada grossa de pele curtida. Olhos mirrados e inúteis, obrigados a depender de tato e som para rastrear a presa. Muitos já desistiram de rabiscar pedidos desesperados pra gente desfazer o que a Agatha fez. Com os anos, aceitaram o destino, devorando felizes qualquer resíduo hospitalar que a gente joga nas gaiolas. Gases, sutura, músculo de descarte, o que vier. Alguns até adotaram o ciclo reprodutivo novo e estranho que a Agatha inventou para eles. Um polvilhar de enzimas, um trançar de cristais e semanas depois, um filhote, do tamanho de um punho, já procurando cantos com o vento.
pensa só, uma espécie inteiramente nova e autossustentável, criada por puro capricho. Um capricho com método. É disso que eu falo quando digo que a Agatha é artista. Ela compõe em tecido vivo. Eu falei muito das gosmas. Elas são um bom conjunto de deuses antigos para começar, mas, sendo sincero, são meio superestimadas. Tirando a Agatha, nenhuma me interessa tanto. No fim, são organismos unicelulares com projeções para quinta, sexta e sétima dimensões que permitem reações bioquímicas impossíveis no espaço normal. É como se estendessem bancadas onde o nosso laboratório não alcança, segurando reações com mãos que a física daqui não tem. Uma delas, tenho quase certeza, é uma célula de pele que caiu de alguma monstruosidade cósmica de passagem pelo nosso sistema solar há uns bilhões de anos. Um pedacinho do casaco esquecido no encosto da cadeira. A Agatha confirmou a linha geral dessa teoria, mas arrancar detalhe do que era aquilo é outra história. Quando ela tenta desenhar, o giz se recusa. De todo modo, temos outras abominações inomináveis e deuses antigos, muitas delas. Pega o Carlos, por exemplo, esquisitão. Nem faz tanto tempo, minha assistente, meio novata, veio me perguntar sobre ele. Ela tinha visto o rosto dele ao passar pela porta e, compreensivelmente, ficou confusa com a visão de um homem asiático de uns 30 anos, camisa xadrez, jeans justo e um sorriso educado daqueles de foto de crachá. Mas por que a cela de contenção dele é tão mais reforçada que as outras? Ela perguntou, depois que expliquei que ela tinha acabado de conhecer um deus chamado Carlos, por causa da gaiola de Faraday. Embutida nas paredes, falei. E mais umas 100 tecnologias, claro. O forro tem blindagem ativa, o piso come campo eletromagnético, a maçaneta registra pensamentos intrusos. Ele não conseguiria sair na força, claro, mas é importante que ele não se alimente dos funcionários aqui dentro. E isso exige um pouco de firula tecnológica extra. Ele é educado, mas é estranho. Para começar, não fui eu quem dei o nome. Ele escolheu Carlos. A maioria acha que fui eu, mas não, ele que escolheu. Se alimente... Ela franziu a testa. Como assim? Do que ele se alimenta? No geral, o problema de assistentes é que não dá pra treinar. Ou melhor, não compensa. Mesmo o especialista mais tarimbado dura menos de 5 anos comigo. A rotina corrói, então eu acabo com gente que só tem noção básica dos deuses antigos. O que é ok, eu não vou punir ninguém por ignorância. Mas as perguntas... Socorro, as perguntas. Elas brotam em série, sem ar. Então, mandei ela soltar o Carlos e ver com os próprios olhos. Depois, equipei a menina como o que precisava. Rastreador de redundância, filmadora anestésica, um manual que ninguém lê. E disse pra seguir o cara por 3 semanas. E que não me ligasse 1 segundo antes do prazo. 3 semanas depois, ela ligou. E, pra minha própria diversão, percebi que tinha esquecido dela. Já tinha até contratado um assistente novo. E pensar que passei dias fugindo do pessoal da contabilidade porque insistiam que o nosso orçamento estava fora da linha. A gente riu disso porque, sem rir, a gente entorta. Enfim, encontrei a moça sentada numa estrada de interior, chorando de soluçar, sapatos jogados, tornozelos vermelhos de poeira. O Carlos estava do lado, usando roupa de padre emprestada de algum armário. O rosto dele era caucasiano, mas ia voltando devagar para o visual original a cada segundo. O rosto padrão do Carlos é uma média solta de todos os humanos vivos do momento, um retrato falado do mundo. Ele batucava um ritmo nos joelhos enquanto minha assistente balançava para frente e para trás, hiperventilando e repetindo pedaços de frases que não grudavam. "E aí, como foi?" perguntei, ajoelhando na frente dela, já preparando o ouvido para ouvir o que eu não queria. Eu não... Já entendeu? Perguntei. Não, eu... Ah, fala sério, gemi. E fiz sinal para o meu assistente mais novo anotar. Pede para a avaliação psicológica dar uma olhada nela e, se precisar, providencie eutanásia. Pega as coisas dela também, tá? A gente ainda vai ter que limpar isso. O equipamento que ela tá usando vai deixar a gente rastrear o cara. Tá bom. Ele gaguejou. Mas o Deus tá contido, não é?
Ele apontou para o Carlos, que começava a fazer uma dancinha no embalo do próprio batuque no joelho. Um passinho tímido de festa junina. Ah, o Carlos não é o problema, falei. O problema é quem ele estava imitando. Um padre, eu imagino, pela roupa. Se ele comeu a identidade, tem rastro social, tem rastro de hábito, tem rastro de culpa. E é esse rastro que a gente segue. Carlos ouviu o próprio nome e me deu um aceno com a mão e com a cabeça, daquele jeito educado que parece ensaiado. A luz fria do corredor refletiu no olho dele por um instante e a cara rearranjou microexpressões como quem troca de aba do navegador. O Carlos curte identidades, falei, retribuindo o aceno. Ele consome o caráter único de uma pessoa como se pescasse no inconsciente coletivo da nossa espécie. Ele não só imita, ele ocupa, assume a vida da vítima enquanto ela é basicamente apagada da existência. Resultado, ninguém mais reconhece a pessoa, nem as consequências do que ela faz. Se você conversa com alguém, a pessoa não ouve. Se você tira a comida da mão dela, ela acha que comeu. Se você rouba o carro, ela jura que nunca teve um. Nem ficar doente dá, porque bactérias e vírus não reconhecem a sua existência. A média cai num poço de desespero quando percebe isso, fica catatônica, tenta provar que existe tirando fotos no espelho, ligando pra mãe, tentando postar nas redes sociais, e nada dá certo. Ah, o meu assistente novo assentiu meio sem piscar. Por mais ou menos uma semana, sabe? Completei. Depois a ficha cai, se ninguém te enxerga, o mundo vira terreno livre. E aí a pessoa começa a pensar nas implicações morais do que pode fazer. É nesse ponto que a coisa azeda de verdade. É uma folha A4 inteira de avisos de conteúdo sensível, com direito a rodapé. Tudo de horrível que você puder imaginar. Fui até a minha ex-assistente, que chorava no acostamento de terra, e cutuquei com a ponta do pé, só para testar se ela ainda estava por aqui. O cascalho gritou sob a minha bota. Você não consegue dizer pra onde ele foi, consegue? Tipo, você tá aqui, devia estar observando o cara de perto. Eu não... A boca tremia num ritmo próprio, como se outra pessoa soprasse as sílabas por trás dos dentes. Carlos, e você? Oi? Eu ri. Sempre vale tentar, mas o Carlos é tão sapiens quanto uma mesa de centro. Deus antigo nem sempre vem com um manual. E você, hein? Perguntei pro assistente novo. Por acaso trouxe um mapa da área? Ah, na verdade eu trouxe sim, chefe. Ele piou, todo ansioso para ser útil. Abriu a dobra de papel e o vento quase levou. O que já diz muito sobre a logística do dia. Tem um restaurante a alguns quilômetros estrada abaixo. Dei de ombros enquanto seguia as linhas com o dedo. Ah, duvido. Estrada demais. 3/4 das vítimas do Carlos morrem em acidente de carro na primeira semana. Esse cara já tá há uns 21 dias. Então deve ter sacado o básico. Evitar volante, evitar cruzamentos, evitar curiosidade alheia. Tem uma fazenda um pouco mais perto, ele disse, indicando um quadrado bege no mapa. Eu balancei a cabeça. Não parece. Se ele quisesse fazer indecência com uma ovelha, tinha ido numa fazendinha de interação. A gente tá no meio do nada. Deve ter alguma coisa por aqui que puxou o sujeito pra cá. Provavelmente um lugar que ele visitava sempre na rotina de padre. Velório, confessionário, velhinhos pra conversar. Rotina é o trilho. Ah, bom, se a gente topar atravessar uns campos abertos, tem um asilo ou casa de repouso alguns quilômetros a leste. Soltei um suspiro lá do fundo dos ossos. O tipo que tira meio quilo das costas e não resolve nada. É isso, falei. Vambora. 18 horas depois, eu estava de volta ao escritório e Carlos trancado de novo, com a cela cantando baixinho o zumbido da gaiola de Faraday. A janela de observação devolvia meu reflexo atrasado meio segundo, efeito do vidro, e era suficiente para me irritar. Infelizmente, perdi o novo assistente novo na limpeza do asilo. 2 assistentes pro saco por causa de uma decisão ruim. O coitado não aguentou o que viu lá dentro. Corredores com cheiros terríveis indo até o teto, corpos espalhados e todo tipo de fluido que você puder imaginar. Fazer o quê? Por que as pessoas partem para umas coisas freudianas pesadas assim que percebem que não vão ser responsabilizadas? Eu não sei, mas não fala nada de bom sobre o caráter da nossa espécie. Como eu disse, porém, o Carlos é um baita deus antigo. Personagem interessante, embora burro.
A melhor hipótese sobre a origem dele é o equivalente àqueles drones câmera que se disfarçam de algum bicho perigoso para filmar um documentário sem levar uma mordida. Ele até que engana bem como humano, postura, sorriso, timing de piscadas, mas 5 minutos de conversa revelam o vazio, mais burro que um saco de pedras. Isso significa que alguma entidade maior pilota ele de outra dimensão? Talvez é só uma teoria, uma suposição com cheiro de verdade. Seja o que for, ele é educado, pede licença, agradece, e eu valorizo boas maneiras num deus inominável. Temos outros tipos de deuses antigos e abominação cósmica. As máquinas são divertidas na medida certa. Rir para não surtar. A maioria é um amontoado gigantesco de engrenagens enferrujadas que vomitam óleo e sangue. Às vezes, chumbo derretido. Às vezes, abrem passagem para alguma dimensão intermediária onde tudo parece um motel vagabundo de beira de estrada. Carpete úmido, papel de parede descolando, quadro torto de um pôr do sol feio. Mas algumas são realmente fascinantes e umas poucas são, de fato, perigosas. Elas lembram que a curiosidade é um fio desencapado. Nosso computador orgânico deixa até o mesmo desconfortável. É ardiloso, uma peça genuinamente intrigante que um sapateiro alemão na Berlim do século XVIII montou usando o sistema nervoso da esposa, dos 3 filhos e de 4 prostitutas muito azaradas. O que no mundo levou o sujeito a fazer isso, nunca saberemos. Nem ele soube explicar, mas se enforcou no dia em que terminou. E eu não o culpo. É um troço horroroso de ver, uma mistura trêmula de gelatina putrefata e cartilagem, costurada com nervos secos que vibram sozinhos, cochichando todo tipo de obscenidade por orifícios mumificados que, bem, não rendem boa conversa. É pavoroso ver aqueles buraquinhos franzidos tentando cuspir verdades sórdidas que entortam a cabeça de quem escuta. É tipo ouvir o Hortelino Troca-Letras recitando o Necronomicon com uma dentadura frouxa. E para completar, essa desgraça só fala alemão. E um alemão antigo, daqueles que raspam na garganta. Então, claro que tive que contratar alguém que, além de alemão fluente, tivesse doutorado em ciência da computação, outro em línguas históricas e, de preferência, estômago forte. No começo, ele não estava muito afim, mas tranquei o cara lá por alguns minutos e, depois disso, ele ficou bem interessado. A gente já suspeitava que o computador deduzia e formulava conhecimento secreto, geralmente moldado para agradar quem estivesse por perto. O pecado favorito, a dúvida mais íntima, a pergunta que a pessoa nunca admite em voz alta. O serviço de inteligência até trabalhou com a gente por um tempo, tentando usar o bicho para arrancar segredos de Estado, mas carimbaram como eticamente problemático e que não valia o sofrimento humano. De todo modo, a coisa deve ter seduzido o jovem prodígio com promessas de ver o rosto de Deus, ouvir o seu santo e verdadeiro nome, coisas assim. Depois que ele topou, botei o sujeito para tentar fazer o computador cooperar com o nosso programa de reabilitação. Deve servir para algo útil, pensei. Talvez quebrasse números para o mercado financeiro, simulasse cenários, testasse fármacos experimentais com ética sintética ou sei lá o quê. Achei que tudo ia se encaixar quando ele entendesse as entranhas da máquina. Infelizmente, e eu realmente queria ter previsto isso, a gente, sem querer, deixou ele instalar uma porta Ethernet na criatura. Ela pedia isso há anos, vê se pode, mas ninguém tinha sido burro o bastante para concordar. E todo tipo de material passa por mim antes, mesmo que seja uma extensão elétrica, só que são tantos pedidos e eu não tenho tempo nem saco para revisar tudo nos mínimos detalhes. Em algum ponto, esse cara conseguiu recurso suficiente para dar acesso à internet para essa coisa. Cabo, switch, etiqueta, tudo bonitinho. No começo, eu nem notei. Ninguém notou. Eu tô literalmente malabarizando centenas dessas coisas todo santo dia e não dá pra rastrear cada projetinho paralelo. Achei que o cientista estava fazendo o trabalho dele, ou que tinha vacilado e virado um drive de CD-ROM orgânico. Em vez disso, ele deu para aquele MacBookzinho monstruoso uma conexão cabeada com a tal da grande rede mundial de computadores. E o bicho imediatamente começou a aprontar. Até hoje a gente não sabe tudo o que fez. Temos 99% de certeza de que ele fez cópias de si mesmo e ainda estamos caçando essas como quem caça ratos em navios.
Alguns pesquisadores ligaram a coisa a um esquema bem preocupante de criptomoedas e a um cluster perdido de servidores num porão universitário. Mas foi o hospital que me marcou como ferro em brasa. Uma garotinha em Nova Delhi estava sendo preparada para um implante coclear, quando o troço enfiou um vírus neurolinguístico no firmware da máquina. Se você não conhece, esses implantes basicamente criam uma ligação direta entre um aparelho auditivo e o cérebro humano. A interface conversa em pulsos elétricos traduzidos, um milagre tecnológico mesmo. Uma cirurgiazinha e pronto, a pessoa passa a conseguir ouvir. Claro que abrir a cabeça exige bastante repouso depois, 3 semanas, se não me engano, com a medicação certa, pouca luz, nada de susto. Todo contato com o hospital se perdeu no 4º dia. Telefone mudo, e-mails que não voltavam, o monitoramento era apenas ruído. A equipe só foi mobilizada quando eu finalmente percebi o que a porcaria estava tentando fazer. Transformar uma única cabeça em sino. E tocar esse sino alto o suficiente para chamar quem nunca deveria ouvir. Então, estamos 100% desconectados? Lembro de perguntar isso enquanto a gente empurrava as portas de vidro e entrava no saguão do hospital. A entrada ficou aberta por poucos segundos, mas deu para sentir o batalhão inteiro de soldados armados atrás da gente ficar tenso quando passamos. Só quando a porta fechou e foi travada é que senti eles relaxarem. O problema é que isso deixou a minha equipe e eu do lado de dentro, e mesmo com a Nova Delhi fervendo naquela época do ano, ali estava frio bastante pra gente ver o próprio bafo. Acho que a mudança brusca de temperatura pegou o pessoal de surpresa, porque precisei repetir a pergunta. A gente realmente tirou aquele computador da internet, né? Perguntei. E um traje de proteção contra materiais tóxicos mais nervoso se embolou todo no tablet e assentiu. A equipe cirúrgica terminou de remover a porta de rede faz 16 horas, ele disse, e todos os outros testes mostraram que não havia redundâncias nem backups. Agora estão perguntando o que fazer com o cientista da computação. E o que isso quer dizer? Ele ainda tá vivo. Bom, eles estão dizendo que ele tá com dor. Acham que conseguem tirar ele da máquina, mas não tem certeza se ele sobrevive. Aquela coisa, a máquina aparentemente se integrou à maior parte do sistema nervoso dele. Ele ficou lá dentro 6 semanas inteiras. Joguei o facho da lanterna pelo saguão e vi cadeiras viradas, iluminadas só pelo amarelo intermitente das luzes de emergência. No resto, o hospital estava preso numa escuridão opressiva, pronta para engolir todo mundo. Apesar da experiência, travei a respiração. Eu conseguia sentir a dor ambiente, a agonia. Algo horrível tinha sido solto e, além de a gente estar preso no mesmo prédio, não tinha escolha. Era seguir direto em direção a uma coisa que dava pesadelo até em mim. Tá, deixa ele, falei. Vai servir de lembrete pro próximo que eu contratar. Quando você negocia com essas coisas, não dá o que elas querem sem antes checar por que elas querem. Dava pra ouvir a tensão na minha voz, o medo vazando, quisesse eu ou não. A figura nervosa assentiu e bateu algumas teclas. Não dava pra ver o rosto, mas apostei que não ficou feliz em perceber que o chefe é capaz de aplicar uma vida inteira de agonia indizível. Pelo menos, os guardas estavam mais focados. 8 deles, armados até os dentes e todos bem rodados. Varriam as paredes com as lanternas e mapeavam devagar as saídas e entradas do saguão. Eles tinham uma frequência própria. Assim, eu não era afogado por cada bit de conversa no rádio, mas, pelo sutil balançar de cabeça, dava pra notar que rolava muita troca de informação. E aí, qual é o plano, galera? Eu perguntei, sem querer ficar naquele clima de cemitério nem mais um segundo. Bom, temos assinaturas térmicas na pediatria. Sobreviventes? Meu assistente perguntou. Duvido. Eu respondi pra ele, antes de indicar pros guardas escolherem uma porta. Um deles virou a arma e a luz acoplada para a saída mais óbvia, e a gente começou a caminhada em direção a um dos piores lugares onde já estive. Já vi muita coisa nojenta, mas o que mais me incomodou ali foi
o silêncio. A maioria dos cenários que eu pego é uma erupção violenta de carne e pesadelos contagiosos. Câncer transmissível que cola pessoas umas nas outras como massa crua de pão. Ideias contagiosas que fazem agulhas brotarem espontaneamente da pele. Um buraco no chão que não tem fundo, mas exige sacrifícios esquisitos. Esse tipo de coisa eu toco no automático, mas aqueles corredores mudos me apavoraram. Talvez porque eu já desconfiava dos objetivos do computador. Passamos por sala após sala, sem nenhuma alma viva e, com o tempo, ficou claro que rolou uma espécie de êxodo. Macas com manchas de sangue e urinóis virados, o conteúdo meio congelado no chão, bolsas de soro pingando onde a agulha tinha sido arrancada e deixada pendurada, paredes manchadas de sangue e camas com o contorno de gente suada e doente que não estava mais ali. Em certo momento, encontramos o que eu acho que era um paciente de cirurgia cardíaca aberta, que atendeu ao mesmo chamado terrível que todo mundo. Inclusive, os cirurgiões, que nem se deram ao trabalho de fechar o rapaz. Deve ter acordado horas depois dos demais, atrasado para a festa, mas isso não impediu. Se arrastou para fora da cama e começou a rastejar desesperado. Nem tirou a barra metálica que mantinha o tórax aberto. Conseguiu avançar alguns metros antes de morrer. Quando virei ele com a ponta do pé, vi as costelas escancaradas como uma planta carnívora de marfim. Os órgãos cobertos por uma película fina de gelo, morto que nem uma porta, lábios azuis e olhos embaçados de gelo. E ainda assim, de algum jeito, parecia genuinamente feliz de estar deitado ali, no próprio conteúdo. Eu fiz uma careta e tentei tirar a cena da cabeça, mas a alegria nos olhos dele me persegue até hoje. Falta quanto para a pediatria? Perguntei aos guardas. É um andar acima, respondeu um. A assinatura de calor continua? Ele assentiu. A escada estava cheia de tralha. Lápis, celulares, sapatos, relógios, todo tipo de coisinha que as pessoas largaram enquanto corriam porta afora num empurra-empurra desesperado. Vi alguns dentes, respingos de sangue. Tudo apontava para o mesmo lugar. O corredor em cima era a mesma bagunça da escada. Quase 1000 pessoas tinham convergido para uma única porta no fim. Pelo caminho, quadros arrancados das paredes, portas forçadas até empenarem e quebrarem. Tinha até marcas de mão ensanguentadas no teto. A multidão, presa no gargalo, subiu, além de avançar para os lados, esmagando contra paredes e atravessando portas trancadas. Eles tinham corrido pelo hospital como uma enchente. Por qual razão as pessoas fariam isso? Meu assistente perguntou quando começamos a ver os primeiros corpos que caíram e não conseguiram levantar, pisoteados pela multidão. Era uma cena horrível. Em geral, pareciam idosos. Pelo cabelo prateado, empastado de sangue, dava para supor. Mas alguns eram pequenos demais para serem qualquer coisa além de crianças. Aquele computador passou os últimos poucos séculos tentando falar com Deus, eu disse, com D maiúsculo, sabe? Tem gritado o nome dele de tempos em tempos nas últimas décadas. Às vezes inventa um projetinho paralelo por diversão, mas quase sempre volta para esse objetivo único. Virei para os homens armados atrás de mim. Avisa o pessoal lá fora para preparar as nossas instalações e equipes para o protocolo Abraão. Houve todo um rebuliço enquanto cada um pegava rádios e tablets e começava a mandar mensagens. Quando o barulho sumiu e o silêncio voltou, fiz sinal para a gente seguir. Nem adianta. Falei ao ver meu assistente tentando pisar entre os cadáveres, cada vez mais frequentes. Só vai piorar. E piorou. Até que já não dava para ver o piso. Era um tapete de aventais manchados e humanos quebrados, todos vítimas de uma compulsão invisível que os arrastava para aquelas portas. 2, cada uma com uma janelinha pintada de preto com sangue e carne. E, logo além, nossa assinatura térmica. Ah, então ele realmente conseguiu, né? Murmurei, engolindo um arrepio. Como é? Conseguiu o quê? Meu assistente perguntou. Anda, vamos lá. Falei, tentando soar animado. Vamos bater um papo com um representante de Deus. Lá dentro, uma garotinha andava de um lado para o outro, feito um tigre de zoológico. Não sorriu quando viu a gente, mas parou e encarou com olhos que pareciam atravessar o aço. Ih, droga, murmurei, secretamente aliviado que ninguém podia ver o suor escorrendo do meu rosto. Uma sobrevivente?
Meu assistente perguntou. E eu me perguntei se ele prestava atenção ao redor. Assim como do lado de fora, esse quarto estava coberto por uns bons 15 centímetros de sangue, carne e músculo. Diferente do lado de fora, essa carne ainda tremia. Não, falei, pondo a mão no peito dele para impedir que avançasse. Não é meu estilo salvar alguém da própria burrice, mas também não gosto de perder ajuda. É a menina, ele disse. A do implante que você identifica... Não, repeti. Ele olhou melhor, talvez começando a perceber a expressão absolutamente monstruosa de ódio estampada no rosto dela. Essa menina teria sido a primeira a ir, falei. Usaram a cabeça dela para emitir sons que só eles ouvem. Apontei para a ilusão em forma de menina que tinha voltado a circular. Um ritual para invocar um anjo, coisa que qualquer um com meio neurônio não faria. E, infelizmente, funcionou. Quando o anjo chegou e percebeu que tinha caído numa armadilha, deve ter despedaçado o que quer que estivesse fazendo aquele barulho. E aí, convocou todo ser humano vivo que pudesse encontrar para tentar achar quem armou a isca, e para cada pessoa que não pudesse ajudar, ele ficou mais e mais furioso. Como assim? Até quando? Meu assistente perguntou. Até alguns chegarem para inspecionar a armadilha. A gente podia simplesmente soltar, ele falou. A menina parou de andar de novo e olhou pra gente. Não, ia matar a gente, se tivéssemos sorte. Mas eu achei que anjos fossem do bem. Essas coisas são manipuladoras, somos apenas marionetes para elas. Elas tocam nosso sistema nervoso como quem toca violino e fazem a gente ver ou sentir o que bem quiserem. Podem desmontar e remontar a gente do jeito que der na telha, porque seja lá o que nos pôs neste mundo, deixou elas de plantão para engravidar adolescentes sem saber, abrir um mar vermelho e puxar qualquer outro milagre necessário. Elas foram feitas para ser nossas zeladoras, assim como nós fomos feitos para cuidar da terra. Então, são criaturas do bem. Pensem como a gente trata o planeta. Pensem como tratamos aves e animais em geral. Pensa na pecuária industrial ou como tratamos cães, castração, esterilização. Criamos deficiência, forçamos a endogamia, cortamos orelhas, quebramos rabos, aplicamos eutanásia quando convém, deixamos reproduzir quando não convém. E eles, apontei para a menina, gostam da gente muito menos do que a gente gosta de cachorro. Me deixa sair. Eu soube que estávamos comprometidos no segundo em que vimos a menina como menina e não como uma monstruosidade aracnídea rastejante maior do que a maioria dos carros. Mas ainda assim, dei um pulo quando ouvi a voz da coisa. Significava que ela tinha plugado um grampo direto nas nossas mentes. Anjos não trabalham com Wi-Fi, é tudo físico. Em algum lugar daquele quarto havia filamentos orgânicos mais finos que cabelo e mais resistentes que aço, que já tinham atravessado nossos trajes e estavam falando direto com nossos bulbos cerebrais. Não, respondi. Se eu te solto, meus últimos segundos vão ser bem dolorosos, não é? Mas você tá fraco, isso dá pra ver. E a gente tá enchendo esse lugar de todo tipo de coisa bem tóxica faz 2 dias, e tenho quase certeza de que é por isso que eu não tô preso num pesadelo literal de sofrimento e degradação eternos, certo? Me deixa sair. Olha, estamos abertos à negociação. Falei num tom animadinho, roubado da garçonete que me atende toda manhã. Por um segundo, a ilusão falhou. A menina sumiu e todos nós vislumbramos um emaranhado de pernas quitinosas como um espinheiro envolvendo uma massa central invisível. Cada membro era tão grosso quanto a minha coxa, coberto de pelos ondulantes e olhos negros brilhantes. Senti um impulso esmagador de me ajoelhar. Olha só, a gente te solta, falei. Se você deixar a gente sair sem um arranhão. Podemos desligar a armadilha. Temos o criador dela e ele mostrou como fazer. Mas não vamos fazer isso se for só pra você matar a gente. O bombardeio de imagens que a coisa enfiou na minha cabeça em resposta, digamos que fez a última vítima do Carlos parecer um passeio no parque. A maioria das abominações inomináveis nem sente como a gente, mas anjos sentem. Eles sabem. Eles foram esculpidos de propósito para entender a gente e o nosso mundo, para manipular tudo por trás das cortinas.
Não são alienígenas, são piores. São ciumentos, rancorosos e capazes de usar esses sentimentos numa escala inédita. É o tipo de ódio que provoca genocídios invisíveis por causa de um chá fora do lugar. Povos inteiros foram apagados permanentemente da nossa história por causa dessas coisas. Tô falando de olhos violetas e cabelos naturalmente azuis. Sumiram. Todos sumiram. A gente nem lembra. Se não fosse a Agatha, nem eu lembraria. A gente podia te matar, falei. Você não é imortal, é só um troço como a gente. Matéria biológica que pode se desfazer com a mesma facilidade. Não com a mesma facilidade. Você é bem parecido com os outros. Você conhece os outros, não é? Continuei. As gosmas e os procriadores de pés de cabra que se esgueiram por lugares escuros. Os habitantes das profundezas, as gosmas primordiais que estavam aqui muito antes de você. Eles te chamam de Ixodida, por causa dos carrapatos. É assim que vem em você, sabe? É um parasita, do tipo que um fazendeiro precisa proteger das ovelhas. Vocês são apenas gado. Mesmo assim, a gente tá num impasse. Falei. Você tá morrendo? Mesmo enquanto eu falava, eu sentia a fachada do meu plano começar a ruir. Como tinta velha que descasca quando a gente encosta. Não tinha saída fácil ali, e eu já tinha entrado morrendo de medo de como ia fazer aquilo funcionar, repetindo mentalmente meia dúzia de cenários improvisados que não se sustentavam nem 2 passos para dentro da sala. Anjos são uma espécie sofisticada, mais que sofisticada, meticulosa, e iam ficar profundamente irritados ao descobrir que um bando de primitivos deu um baile em um dos deles. Eu tinha esperança de tentar algum tipo de negociação, um teatro de boa-fé, mas isso seria como a gente negociar com um cachorro de rua que mordeu uma criança. Por mais doce que soe, alguém vai querer a mordida de volta. Qualquer que fosse o desfecho, se esse anjo morresse, eu podia contar que os outros viriam atrás de mim. Primeiro, a curiosidade, depois, a auditoria, por fim, a limpeza. Se eu tivesse sorte, achariam meu corpo inteiro. E isso seria o melhor cenário. Viver um dia, talvez uma semana, com aquela sensação elástica do tempo esticando em volta do pescoço. Infelizmente, nem cheguei tão longe. A calma que eu forçava no tom era areia fina escorrendo pelos dedos. Eu já sentia o chão inclinar, sem nem parecer se mexer. O anjo desfabricou os guardas. Eu já pensei muito nisso, acredite. Rebobinei em câmera lenta na cabeça. Tentei nomear, mas não tem outro jeito de descrever. Eles foram separados em seus tecidos constituintes num piscar de olhos. Uma desmontagem completa. Músculo em feixes, ossos em lâminas, olhos em gelatina translúcida, dentes em contas soltas, pele em fatias, terminações nervosas em franjas elétricas. Uma vivissecção sem sangue que bateu no cômodo como explosão muda, deslocando o ar, puxando o estômago para cima. O teto devolveu um estalo. A luz tremeu. Os pedaços foram arremessados contra as paredes e engolidos pelo carpete vivo de carne ao nosso redor, como se o chão respirasse e abrisse espaço para mais um pulmão. A sala ficou com cheiro de metal quente e vinagre, e uma névoa finíssima de ácido beliscou o nariz. Tive que engolir um gemido quando percebi que eles ainda estavam vivos, talvez até conscientes. Um olho, sozinho, piscou no reflexo da lanterna. Uma mão sem braço tentou fechar. Um feixe de libras contraiu, como se lembrasse de um comando. Do meu lado, meu assistente caiu de joelhos e começou a chorar. As mãos no ar, sem lugar seguro para pousar. Eu sabia que não adiantava suplicar nem rezar. Nada ia mudar a intenção do anjo. Ficar de pé era uma forma pobre de resistência. Cair de joelhos, uma admissão sem valor. A diferença ali era só estética. A gente só podia torcer para ser relativamente rápido e que as consequências não fossem um rastro que chamasse outros. Uma vingança rápida, uma nota interna com o meu nome sublinhado. Eu tentei manter a voz na linha, mas ela vinha quebrada, como se passasse por um filtro ruim. A sua mente tem um gosto horrível. Trovejou a voz.
tão alta que eu caí de joelhos quando minha força de vontade cedeu, os dentes vibrando como se tivessem virado taças de cristal. Nada a ver com os outros. Que divertido. Faz tanto tempo que não me dou ao trabalho de manter um animal de estimação. O som não veio pelo ar, veio pela medula, por trás dos olhos, por dentro da língua, e cada palavra trazia um gosto metálico que arranhava a garganta. Cobre, ozônio, uma nota de limão estragado. A pressão no crânio subiu 2 andares. Tive a impressão absurda de que um fio invisível me puxava pela nuca, pedindo que eu inclinasse a cabeça. E, por um segundo, minhas mãos quase obedeceram. As paredes respiraram. Ou eu achei que respiraram. O carpete vivo amortecia os passos como carne de verdade. Porque era. A respiração do meu assistente virou soluço preso, e por um instante eu enxerguei o que a coisa queria que eu enxergasse: uma coleira simpática, uma mão afagando, um animal de estimação. Eu fechei os olhos e contei até 3. Funcionou o suficiente para voltar a ouvir o meu próprio pensamento, uma trilha fina no meio do ruído. Abri a boca, mas decidi não responder. Qualquer palavra seria uma corda a mais pro nó apertar. O anjo esperou, ou fingiu esperar, e o ar gelado mordeu de novo a ponta do nariz. O plano, tal como era, rangeu mais centímetros nos eixos. Eu ainda estava ali, e isso, por hora, era tudo o que eu tinha. E então, ele aceitou os seus termos? Meus chefes estavam à minha frente como 3 juízes num tribunal. Um homem e 2 mulheres, com rostos talhados em granito. A sala do conselho era para ser um ambiente profissional, onde dá para fazer reunião com outros departamentos, mas, na prática, só virava palco de reunião disciplinar como essa. Ah, algo assim, respondi. Por quê? Perguntou uma delas. Ele era mais novo do que a gente pensava, só uns poucos séculos, e, para nossa sorte, fissurado em história. Foi por isso que ele atendeu ao sinal do hospital. Pelo visto, o criador é assunto meio tabu na cultura deles. Ele queria aprender mais e ficou encantado em entrar na nossa organização por dentro e vasculhar os nossos arquivos. Nenhum dos outros saiu procurando por ele? Perguntou o homem. Não precisa. Ele tá vivo, bem e se divertindo. Vida que segue. Bateram na porta e eu virei para ver meu assistente enfiando a cabeça para dentro. Ele acenou, sorriu e mostrou a bandeja de café que queria trazer. Sorri de volta e levantei o polegar. Sempre nos disseram que anjos e outras abominações abraâmicas não estavam nos planos desta organização. Ele terá dificuldade de trabalhar no programa? Perguntou uma das chefes, enquanto o rapaz pousava a bandeja e começava a distribuir as bebidas. É que, diferente de outros, ele domina muito bem nossos modos e a nossa sociedade. Quase não tem reabilitação a fazer, para ser sincero. E claro, podem aparecer do jeito que quiserem, desde que tenham uma linha de visão direta. Respondi. Muitas vezes eles deixam nossa mente fazer o grosso do trabalho, sabe? A gente preenche as lacunas. Se ele aparece como policial, a gente vê tudo que sustenta essa ideia. Arma, distintivo e por aí vai. No fim, é a nossa própria cabeça que torna o disfarce tão convincente sem ele precisar mover um dedo. E como você tá chamando ele, esse anjo? Uriel. Os olhos dos meus chefes arregalaram quando processaram a voz enfiada direto na mente. Um a um, abaixaram as xícaras e viraram pro meu assistente. Até eu, que passei dias com o pesadelo ambulante, não consegui segurar um arrepio. Foi mal. Ele disse, pigarreando. Força do hábito. É que eu gosto de Uriel. Ele disse que eu não conseguiria pronunciar o nome dele. Expliquei, enquanto meu assistente ficava atrás de mim e pousava uma mão no meu ombro. Tentei ignorar o gosto de cobre na boca e a coceira intensa na nuca. Então, eu deixei ele escolher uma alternativa adequada e respeitosa.